Já imaginou ser jogado em uma cova com leões famintos, simplesmente por ser fiel a Deus? Essa não é uma cena de filme. É a história real de Daniel, um homem cuja fé inabalável o salvou da morte certa. Hoje vamos mergulhar fundo nessa narrativa poderosa e descobrir como a coragem de Daniel pode nos inspirar a enfrentar nossos próprios leões do dia a dia. A história começa no livro de Daniel, capítulo 6. Daniel era um homem exemplar, um oficial de alto escalão no Império da Babilônia, conhecido por sua sabedoria e integridade. O rei Dario o estimava tanto que planejava colocá-lo sobre todo o reino. Isso, claro, gerou uma imensa inveja em outros oficiais. Eles procuraram desesperadamente algo para acusar Daniel, mas não encontraram nada. A Bíblia diz em Daniel 6, versículo 4, então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Pense nisso por um instante. Que tipo de testemunho é esse? Em nosso trabalho, em nossa família, em nossos círculos de amizade, será que as pessoas poderiam dizer o mesmo sobre nós? Que não há falha, não há erro, porque somos fiéis? A única falha que os inimigos de Daniel encontraram foi sua devoção a Deus, e foi exatamente aí que eles decidiram atacar. Eles criaram um plano diabólico, convenceram o rei Dário a assinar um decreto. Por 30 dias, ninguém poderia fazer qualquer petição a nenhum deus ou homem, exceto ao próprio rei. Quem desobedecesse seria lançado na cova dos leões. Eles sabiam que Daniel não deixaria de orar ao seu Deus, e eles estavam certos. Agora, coloque-se no lugar de Daniel. Ele soube do decreto. Ele sabia das consequências. Qual seria a sua reação? Talvez orar em segredo, ou talvez parar de orar por 30 dias para se proteger. Afinal, Deus entenderia, não é mesmo? Mas não foi isso que Daniel fez. O versículo 10 nos conta exatamente sua atitude. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava, e dava graças diante do seu Deus. Como também antes costumava fazer, ele não se escondeu. Ele não mudou sua rotina. Com as janelas abertas, como sempre fazia, ele se ajoelhou e orou. Isso não era um ato de desafio ao rei, mas um ato de fidelidade a Deus. Daniel entendia que sua lealdade primária não era um governante terreno, mas ao Rei do Universo. Quantas vezes nós comprometemos nossa fé por medo do que os outros vão pensar? Medo de perder o emprego, de ser ridicularizado, de ficar de fora do grupo. Daniel nos ensina que a fidelidade a Deus não pode ser negociada. Como esperado, seus inimigos o viram e correram para contar ao rei. O rei Dario ficou profundamente angustiado. Ele gostava de Daniel e tentou de tudo para salvá-lo. Mas o decreto não podia ser revogado. Com o coração pesado, ele deu a ordem. Mas antes de Daniel ser jogado na cova, o rei lhe disse algo surpreendente. O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Até mesmo um rei pagão reconhecia o poder do Deus de Daniel por causa da vida consistente que Daniel vivia. A pedra foi rolada, selando a entrada da cova. O rei passou a noite em jejum, sem conseguir dormir. Enquanto isso, Daniel estava lá, no escuro, cercado por leões famintos. A Bíblia não descreve em detalhes o que aconteceu lá dentro, mas podemos imaginar a paz que Daniel sentia. Ele confiava em seu Deus. Não era a primeira vez que Deus o livrava. Ele e seus amigos já tinham sido salvos da fornalha ardente. A fé de Daniel não se baseava no que ele via, mas em quem ele conhecia. E no nosso dia a dia, quais são os leões que nos cercam? Talvez seja a pressão no trabalho para agir de forma desonesta. Talvez seja a tentação de um vício que ruge, ameaçando nos devorar. Talvez seja a ansiedade, a depressão, o medo do futuro, que parecem predadores famintos em uma cova escura. Nessas horas, fazemos como Daniel. Confiamos que o Deus a quem servimos continuamente vai nos livrar,
Ao amanhecer, o rei correu para a cova. Com a voz embargada ele gritou: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-á-o, caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? E então, uma voz respondeu de dentro da cova. Era Daniel. Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porquanto foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Que momento glorioso! A fé de Daniel foi vindicada. Ele foi tirado da cova, sem nenhum arranhão. O anjo do Senhor estava com ele, fechando a boca dos leões. Assim como o Salmo 34, versículo 7 diz: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. A história não termina aí. O rei Dario, maravilhado, ordenou que os acusadores de Daniel, junto com suas famílias, fossem jogados na mesma cova. E a Bíblia relata que, antes mesmo de chegarem ao fundo, os leões os despedaçaram. Isso nos mostra a realidade do livramento de Daniel. Os leões estavam famintos e ferozes. Foi um milagre inegável. Depois disso, o rei Dario escreveu a todos os povos e nações, decretando que todos deveriam temer e tremer perante o Deus de Daniel. Por quê? Ele mesmo explica: porque ele é o Deus vivo, e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. O testemunho de um único homem fiel impactou um império inteiro. Sua fidelidade nas pequenas coisas, na sua rotina diária de oração, preparou-o para o grande teste na cova dos leões. E o resultado foi a glória de Deus sendo proclamada a todas as nações. Essa história nos desafia hoje. Estamos construindo um histórico de fidelidade a Deus? Estamos dispostos a manter nossas janelas abertas, vivendo nossa fé abertamente, mesmo quando há um custo? Quando enfrentarmos nossas próprias covas, seja uma crise financeira, uma doença, um conflito familiar, teremos a confiança de Daniel para dizer: o meu Deus pode me livrar. Lembre-se, o mesmo Deus que enviou um anjo para fechar a boca dos leões é o Deus que está conosco hoje. Ele não mudou. Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Ele ainda livra, salva e opera maravilhas. A questão é: estamos nós, como Daniel, dispostos a servi-lo continuamente, com uma fé que não se abala, não importa quão famintos os leões ao nosso redor pareçam estar?